O problema é que nosso cérebro não sabe a diferença entre hábitos ruins e bons. Por isso, se você tem um hábito ruim, ele sempre está ali, esperando as deixas e recompensas certas. Todo começo de ano fazemos as mesmas promessas e quando chegamos no final do ano nos frustramos por não ter conseguido. A cura para o hábito ruim está em aprendermos a usar os mecanismos do nosso cérebro a nosso favor. É justamente a partir desse ponto que passamos a ter domínio dos nossos hábitos. Daí surgem as perguntas: quais mecanismos certos? O que preciso fazer para desenvolver novos hábitos? É o que vamos descobrir hoje no Psinecast com o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. O autor faz uma investigação profunda sobre os hábitos, o que formam bons hábitos, o que causam os hábitos ruins, quais as melhores práticas para criar novos hábitos. Fazia tempo que precisávamos fazer um Psinecast sobre esse livro. Com isso, nós encerramos os 3 principais livros de hábitos da atualidade. O Poder do Hábito, que é esse que vamos falar hoje, Micro-hábitos, do BJ Fogg, e Hábitos Atômicos, do James Clear. Todos já temos aqui no Psinecast. E o que você vai descobrir no Psinecast de hoje? Como que funciona o loop do hábito? Depois vamos entender o que é o cérebro ansioso. E por último, você vai descobrir a regra de ouro para mudança de hábito. Então assista ou escute esse Psinecast até o final, porque nós temos um conteúdo muito bom hoje. Este é o Psinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. O que faz você repetir um hábito, o autor chama de loop de hábito, que é formado por 3 estágios: a deixa, rotina e recompensa. A deixa é como se fosse um gatilho, aquilo que faz você iniciar o hábito, aquilo que dá o start, o início para o seu hábito. A rotina é a ação em si, é aquilo que você executa. A rotina ela pode ser física ou mental, mas é o que faz você executar aquele hábito, bom ou ruim. A recompensa é aquele benefício que nós temos. Benefício, no caso aqui, é mais na parte do seu cérebro, é aquela dopamina, aquela sensação de prazer que obtemos quando executamos um hábito. Para deixar isso um pouco mais claro, imagina o seguinte: você chega do seu trabalho todos os dias cansado, se joga no sofá e começa a mexer nas redes sociais e ali você fica até a hora do jantar. E é um hábito que você fala: poxa, esse é um hábito ruim, eu não quero mais esse hábito. Vamos analisar ele de perto. O que acontece? Qual que é a deixa? A deixa desse hábito ruim pode ser desde você abrir a porta da sua casa até você se jogar no sofá. É o que dá o gatilho. Então digamos que toda vez que você se joga no sofá, você já saca o seu celular, que é a rotina, e já começa ali a rodar para cima ali nas redes sociais, um monte de coisa. E aí vem a sua recompensa, que é aquela sensação de prazer. Talvez você pense: mas professor Piscine, como assim prazer? Eu não quero mais fazer isso. Mas o seu cérebro não entende desse jeito. Lembra do que falamos lá no início do Psinecast. Ele vai ter o prazer de quê? De você esquecer dos problemas, o prazer de ficar rindo com alguma piada que você vê na rede social, o prazer de ficar rodando aquela coisa para cima o tempo inteiro para descobrir algo novo. Isso tudo são mecanismos que agem diretamente no seu cérebro. Por isso que você fala: pô, por que eu não consigo mudar um hábito? Porque ele está agindo o tempo inteiro. Olha o que o autor diz. A descoberta do loop do hábito é tão importante porque revela uma verdade básica. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Nesse momento, você não tem muito controle dos seus hábitos. Eles dominam você. E o que ele quer dizer com seu cérebro para das tomadas de decisões? Estamos falando aqui de você tomar consciência. Quando você toma uma decisão com consciência, que você raciocina, que você pensa sobre ela, isso você está racionalizando. Quando você nem pensa e só faz, que é o caso de se jogar no sofá e pegar o rede social para poder ver, o celular para poder ver rede social, aí você não tem participação, você não tem decisão, você só executa. E é aí que você vai começando a perceber como que funciona um hábito. Isso é tão antigo que tem uma frase de Aristóteles sobre isso. Nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Frase atribuída a Aristóteles. E todo mundo já sabia isso desde antigamente, que hábitos dominam a nossa vida o tempo inteiro. Por isso que nós temos que tomar cuidado com algumas ações que nós executamos, porque elas podem se transformar em hábitos, bons ou ruins. Lembre-se, o seu cérebro não sabe nada disso. Tudo que importa para ele é a recompensa que ele recebe. Eu tô rindo aqui porque às vezes a pessoa fala: mas eu não gosto. Não importa, para o seu cérebro aquilo dá prazer. Ele trabalha com elementos químicos
o tempo inteiro jogando aí no seu cérebro para poder indicar o que é bom e o que é ruim. E ele vai escolher sempre o caminho mais fácil. O seu cérebro sempre vai escolher o caminho que é mais fácil para ele. Por quê? Porque ele economiza energia assim. Então aquilo que dá prazer e deixa ele descansado, ele vai preferir. Olha que coisa interessante, nós começamos falando do loop do hábito e só de você entender esses 3 estágios, você já começa a compreender por que você tem determinados hábitos ruins, inclusive por que você executa bons hábitos. E aqui um elemento muito importante, inclusive que o autor coloca no livro, que é você só consegue mudar aquilo que você compreende. Você tem que compreender cada um desses estágios para fazer as mudanças corretas. Não dá para fazer mudança radical. Qual que é o erro do pessoal geralmente? Queria fazer mudança radical. Eu não quero, vamos ao nosso exemplo aqui, né? Não quero mais chegar de casa, me jogar no sofá e mexer nas redes sociais. Aí que o cara fala, não, eu vou sair e vou pra academia. Meu Deus, o seu cérebro vai pensar, pelo amor de Deus, não, isso é cansativo. É muito complicado. Então você tem que começar a trabalhar com hábitos que você já possui para poder modificá-los. Isso não é só o Charles Duhigg que está falando. Os 3 principais livros de hábito que eu disse aqui, James Clear, do B.J. Fogg. O B.J. Fogg é um grande pesquisador de hábito. Dos 3 autores, o maior pesquisador é o B.J. Fogg. Ele já fala sobre isso. Às vezes é complicado você mudar um hábito quando ele já está muito arraigado. E aí você vai usar os mesmos mecanismos a seu favor. Essa compreensão é fundamental. Aí você começa a ter uma noção de como mudar de verdade. E esse é o ponto, nós queremos mudar. Nós queremos acabar com hábitos ruins e criar novos hábitos. Uma coisa interessante que o autor fala é que os hábitos, por mais poderosos que sejam, eles também são delicados. Olha o que ele diz. Os hábitos são poderosos, mas delicados. Podem surgir fora da nossa consciência ou ser arquitetados deliberadamente. Muitas vezes acontecem sem a nossa permissão, mas podem ser remodelados se manipularmos as peças. Aqui um elemento importante, manipularmos as peças corretas, os 3 estágios que mencionamos aqui. E olha o que ele também diz, ele pode ser uma tomada de consciência ou não, eu posso escolher ou não. É muito importante e uma coisa que eu sempre levei para a minha vida isso, você se conhecer ao máximo, tentar se conhecer ao máximo, entender que algumas coisas é bom você nem começar, tem coisas que eu nem começo. Tenho alguns amigos que falam, Leandro, eu vou mandar pra você um seriado pra você assistir que você vai gostar. Eu já pergunto, quantas temporadas são? Ah, são 12, 13, cada episódio tem 1 hora. Eu falo, não dá. Eu me conheço. Se eu começar, eu vou ficar preso naquilo. E se eu ficar preso naquilo, eu não vou dar continuidade ao meu trabalho. Então eu já caio fora. Quais são os seriados que eu assisto? Só aqueles que eu assisto junto com a minha esposa. Que a gente faz junto. Que aí é um momento, a gente passa ali, assiste, tá um momento juntos ali no sofá. Agora, coisa sozinho pra eu fazer, jogo, eu gosto de videogame, já falei pra vocês. Então, algum jogo que vai demorar muito tempo da minha vida, eu caio fora. Eu já até escolho os jogos assim. Ah, esse jogo é um simulador de vida. Eu já não pego. Eu já tenho problema demais na minha vida pra poder simular a vida. Eu já nem pego isso. Eu só pego joguinho rápido, coisa ali que é pra um momento ou outro. Esse conhecimento é importante por quê? Para você não cair em hábitos ruins. Quem já caiu em um hábito ruim sabe como que é. Eu já caí em muitos hábitos ruins. Ainda tenho vários hábitos ruins que estou modificando, mas já fui bem pior. Ter esse conhecimento de si mesmo faz você tomar a consciência certa em cada momento. Decisão correta. Saber se você vai fazer ou não. Quero dar um aviso muito rápido aqui. Neste Cinecast nós estamos falando de hábitos e não de vícios. Vícios já é um outro aspecto e não vem aqui, ao meu caso, falar. Estamos falando de hábitos ruins que nós temos no dia a dia. Por mais que o Charles Duhigg trate desses temas no livro, eu acho que isso extrapola um pouco, aí você tem que procurar o especialista correto, que não é o caso aqui. Vamos falar apenas de hábitos ruins. O fato do hábito ele ser delicado significa que, inicialmente, você pode quebrar ele, se você tomar consciência. Se você percebe que você está cometendo o mesmo hábito ruim repetidas vezes e você fala, puxa, não quero que isso aconteça na minha vida, não quero que esse hábito tome conta da minha vida, você pode trocar rapidamente. Vamos a um exemplo bobo, mas que mostra como ele funciona. Digamos que você começou a pedir comida fora. Começou a pedir comida fora, começou a pedir... Aí você percebeu ali que aquilo ali está fazendo mal. Um dia você vai pedir comida, o aplicativo não funciona. Aí você fala, cara, o aplicativo não funciona, o que eu vou fazer? Vou ter que cozinhar. Você cozinha, faz uma comida razoavelmente saudável ali e percebe que não foi tão difícil. Inclusive você até sentiu prazer em fazer aquilo. Pronto. Automaticamente você alterou um hábito, sem perceber.
Olha que coisa interessante. Alguns hábitos são delicados, por isso que devemos tomar cuidado para que eles não se enraizem demais nas nossas vidas e aí fique difícil de alterá-los. Talvez você pense o seguinte, peraí, professor Piscine, nós estamos falando aí dos 3 elementos do hábito, a rotina, o gatilho e a recompensa, só que não existe um elemento mais forte que faz o hábito, e aí o autor vai determinar um elemento importante que é o chamado cérebro ansioso. Então ele vai dizer o seguinte, à medida que um hábito se forma, ele vai começando a criar um sistema que é um sistema de recompensa antecipada. Mais um exemplo, todos os dias no seu trabalho você sai às 15 horas para comer um sonho de chocolate, na hora do seu intervalo. No seu trabalho, 15 horas você vai lá na padaria, lá perto do seu trabalho e come seu sonho de chocolate. À medida que você vai fazendo isso todos os dias, vai chegar um momento que 14h30 você já está com aquela vontade de ir lá pegar o seu sonho de chocolate. Por que está acontecendo isso? O seu cérebro começa, através da química que trabalha aí no seu cérebro, neurotransmissores, ele começa a jogar ali informação para que você lembre que você tem o seu sonho de chocolate às 15 horas. Entende? Você está ansiando por essa recompensa, por esse sonho de chocolate. Porque quando você come ele, você sente um prazer maravilhoso, é um momento que você desliga do seu trabalho, é um momento que você esquece um pouco dos problemas. E aí, quando acontecem de dias que são bem difíceis no trabalho, isso até se intensifica. Então você, antes de começar o hábito, você já está pensando nele. Voltamos ao nosso exemplo lá do começo do Piscinecast, onde eu falei para você que você se joga no sofá para mexer nas redes sociais. No trânsito, quando você está indo para sua casa, você já está pensando nisso. Cara, quando eu chegar em casa, eu vou me jogar no sofá. Você está antecipando essa recompensa. É um hábito que já se tornou poderoso. E isso serve tanto para bons hábitos quanto para hábitos ruins. São os anseios que criam o hábito. É isso que o autor vai dizer. Olha só. Descobrir como criar um anseio torna mais fácil criar um novo hábito. Olha que coisa interessante. Além dos 3 elementos, tem esse cérebro que antecipa a recompensa. Então, descobrir como antecipar essa recompensa é muito importante também, porque ela vai colar esses 3 elementos. O gatilho, a rotina e a recompensa vão ser colados, né? Vamos dizer colados aqui, né? Mas o que vai manter eles funcionando sempre é esse anseio, essa antecipação por recompensa. Criar esse elemento é muito importante, porque aí cai naquilo que a gente vê, por exemplo, de pessoas que têm bons hábitos, pessoas que vão na academia, por exemplo, que já têm o hábito de ir na academia, elas anseiam por aquilo. O cara acorda pela manhã, se ele vai de manhã, ele já pensa, eu tenho que ir para a academia, porque ele já está esperando aquilo. Pessoas que têm o hábito de estudar, o hábito de leitura, elas, como vem o prazer nessa atividade, elas anseiam por isso. Então, mais esse elemento do cérebro ansioso compõe tudo que forma um hábito. E aí talvez você se pergunte agora, né? Peraí, professor, beleza, entendi. Do hábito, entendi da rotina, agora você me falou do cérebro que antecipa a recompensa. Ok, mas como que eu mudo um hábito? Porque se esses elementos são tão poderosos, como que eu faço para alterar um hábito ruim e criar um hábito novo? E aí vem o que o autor chama de regra de ouro para mudança de hábito. Ele vai dar uma série de exemplos lá, mas que no final significa uma única coisa. Você não vai tentar mudar um hábito inteiro. Você já vai usar os elementos que tem presentes nele. Lembrando, os 3 principais autores de hábitos falam a respeito disso. Não tente mudar um hábito todo de uma vez. Utilize um hábito que você já possui, mas utilizando os mesmos mecanismos de loop e de recompensa, mudando apenas a rotina. Para você criar um hábito novo, se torna muito mais fácil fazer isso. E aí o grande erro das pessoas é querer mudar hábitos abruptamente, que são as resoluções de começo de ano. Então o cara tá lá o ano inteiro, ele tá tendo dificuldade de fazer exercício. Aí no dia 1º de janeiro ele fala, não, a partir de agora eu vou começar a fazer exercício todos os dias. Aí ele vai dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 já para de ir. A gente observa isso, que a gente vai na academia, percebe que vai diminuindo o pessoal indo na academia. Mas por que acontece isso? Porque ele quer mudar a vida dele automaticamente. Aqui alguém escutando isso agora vai pensar, mas tem pessoas que fazem isso. É verdade. Pessoas que passam por grandes traumas, por grandes mudanças, fazem isso. Da noite para o dia elas mudam. Só que não vamos nos pautar nas exceções. A maioria não adianta tentar mudar de uma vez. Não adianta você no começo do ano mudar. Por que você não consegue manter
Porque o grande ponto, às vezes, do hábito, e é uma coisa que as pessoas se confundem muito, não é tanto você começar um hábito, você iniciar, é manter ele. Não adianta nada eu falar para você que eu estou há 15 dias sem fazer determinada coisa e eu não consigo sustentar. Chega no 16º eu parei. Hábito só é hábito quando você mantém ele consistentemente. Senão você ainda está nesse processo de adaptação, de mudança. E aí a pessoa muda, né? A rotina dela totalmente no dia 1º. E aí o que acontece? Ela não tem os elementos. Ela não tem a deixa, ela não tem a rotina, ela não tem a recompensa. Ela não tem a deixa por quê? Porque ela nem sabe. Ela só quer acordar. Um dia acorda no horário, outro dia acorda no outro. A rotina dela é quebrada. A recompensa não tem porque ela odeia fazer aquilo. Muitas das pessoas que querem mudar um hábito ruim, elas não gostam de fazer o hábito novo. Estudar, por exemplo, que é a minha área. Muitas pessoas querem começar a estudar, mas não gostam de estudar. Elas não criam uma relação com os estudos. Elas não começam passo a passo a estudar. Entende? Querem fazer tudo de uma vez. Pega o livro, começa a ler e fala, nossa, isso é chato demais, pra mim não dá. Não dá. E desiste. O grande ponto aqui não é a desistência. É você trabalhar com os elementos presentes para fazer essa mudança. E deixar claro que eu não estou condenando você não, tá? Se você não consegue mudar um hábito. Eu já cometi esse erro, cometo esse erro até hoje. Compreender esses elementos é o que ajuda a gente a tentar fazer alguma coisa, a tentar modificar, a tentar criar novos hábitos. Então vamos na regra de ouro, olha o que o autor diz. Para mudar um hábito, você precisa manter a velha deixa e oferecer a velha recompensa, mas inserir uma nova rotina. Quase todo comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa continuarem as mesmas. Vamos ao nosso exemplo do sonho. Sonho de chocolate, do seu trabalho. Digamos que passou um tempo, você falou, puxa, eu engordei, ganhei uns quilinhos aí. O que está acontecendo? Pô, tô comendo sonho de chocolate todos os dias, é muito calórico. Então o que nós vamos fazer? Vamos deixar a mesma deixa, a mesma recompensa. Qual que é a mesma deixa? Sair no seu intervalo. Por que nós vamos deixar isso? Porque talvez o fato de você sair no intervalo do seu trabalho não tem só a ver com o sonho, tem a ver também com você dar uma pausa. Você dá um intervalo, às 15 horas você fala, cara, minha cabeça tá cheia, eu vou dar uma pausa. Não dá mais pra mim. Então, deixamos lá a mesma deixa. E a mesma recompensa. A recompensa sua estava muito associada, talvez, a comer o sonho. Então nós vamos incluir uma nova alimentação, só que dessa vez mais saudável. Vamos tirar o sonho de chocolate, vamos tentar colocar alguma coisa menos calórica. Sei lá, um iogurte diet, algo que você consiga sentir um prazer em comer também. Entende? Nós não vamos deixar a mesma alimentação, vamos incluir outra. Alguma coisa com menos açúcar, alguma coisa mais saudável. O que não dá, e aqui vem outro ponto também. Às vezes a pessoa fala, eu vou trocar, entendi como funciona, então eu vou comer uma salada. Mas você odeia salada. Não vai ter recompensa, você vai fazer aquilo de mau gosto. Então inclui alguma coisa que razoavelmente você gosta. Razoavelmente você gosta. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou num processo faz um tempo, desde janeiro, quem acompanha nas redes sociais tenho falado bastante disso, que é deixar de comer doce. Eu já estou aí há mais de 45 dias sem comer doce. O que é esse deixar de comer doce que eu estou falando aqui? Qualquer tipo de doce que tem açúcar, bebidas adocicadas ou coisa do tipo. O que eu permiti para mim? Frutas e mel. Por que eu fiz isso? Porque eu substituí. Então, eu ainda tenho muita vontade de comer doce. Principalmente em períodos onde eu estou muito estressado com alguma coisa, e aí vem aquela vontade de comer doce. E aí eu incluí as frutas. Então eu tenho comido muitas frutas, tenho comprado muita uva. Por que uva? Porque a uva dá aquele efeito de comer um pouquinho de cada vez, que eu tenho, por exemplo, de um pacote de bolacha. Olha só. Pacote de bolacha como é que é? Só para você entender o meu processo. Eu pego a bolacha, aí eu abro a bolacha, divido a bolacha em duas, aí pego um pedaço, primeiro a tampinha da bolacha, aí depois o recheio, aí depois a outra bolacha. Então eu vou comendo devagar. Isso eu sempre fiz desde criança. Eu vou apreciando. Acho que é porque eu quero que vá liberando o açúcar aos poucos no meu cérebro. E aí, não dava pra, por exemplo, eu pegar e falar, vou comer uma fatia inteira de melão. Assim, sabe, a fatia grande. Não, se eu pego o melão, eu corto ele bem picadinho, bem pequenininho e vou pegando um pouquinho de cada vez. Pra aquilo indo aos poucos pro meu cérebro e pro meu organismo. Eu tenho feito isso com as frutas. É uma substituição que eu fiz. Outra coisa que eu fiz também, às vezes, quando tá muito difícil, é colocar alguma coisa salgada. Então eu compro, por exemplo, biscoitos de polvilho. Polvilho salgado, né? Aquele branquinho. Acho que é polvilho aquilo. Às vezes eu pego um daquele para poder substituir.
Veja só, eu estou quebrando aos poucos o hábito. Eu não mudei totalmente, eu não cheguei e falei, minha alimentação toda vai ser revolucionária agora, só vou comer salada, não vou pegar mais nada disso. Não, cara, só tirei o doce. Continuo normal com as outras coisas. Carne, um sanduíche, uma fritura, continua normal. Não que eu coma sempre isso, tá? Eu deixei essas outras coisas porque eu quero me concentrar em apenas uma. Eu percebi que estava comendo muito doce. Chegou um momento dos meus exames que a nutricionista falou, olha, Leandro, você está quase pré-diabético aqui. A gente vai ter que cortar o doce. Mesmo, cortar total. Então eu estou nesse processo. Cortei totalmente o doce e estou caminhando. Estou há 45 dias. Significa que formei um novo hábito? Para mim, não. Eu gosto de dizer que eu formo um novo hábito quando eu estou há mais de 6 meses até um ano com essa rotina nova. E olhe lá. Entendeu? Eu sou muito consciente em relação a isso. E eu acredito que é uma etapa de cada vez. Então veja só. Eu ainda tenho a mesma deixa. Poxa, cheguei do meu trabalho cansado. Posso me jogar no meu sofá e pegar meu pote de uva em vez de um pacote de bolacha. Entende? E eu tô falando isso aqui pra você. Primeiro, lógico, eu tirei todas as tentações de casa, bolacha, mas eu não moro sozinho. Quem mora comigo come doce também. Entende? Então, assim, eu respeito a pessoa. Eu não tenho essa coisa do tipo, não, você não pode fazer na minha frente. Não, cara, eu sou responsável por mim. Então, eu vou ali pegar meu potinho de uva, coloco no congelador pra deixar ela geladinha, pra me dar mais prazer. Você tá vendo? Ó? Tô procurando coisas que me dão prazer. Se eu não gostasse de uva, eu ia procurar outra fruta. Você tem que procurar alguma coisa pra substituir. Sabe o que é uma coisa interessante? Um pequeno adendo, aqui sem viajar demais. No fim não sai tão caro, tá? Às vezes você fala assim, pô, você comeu um pacote de bolacha é tantos reais e a uva é tantos. Às vezes sai quase na mesma. Porque se um pacote, uma caixinha de uva que eu compro aqui dá para 2 dias, 3 dias. E um pacote de bolacha dá para um dia, você compra um a cada dia. Quem come muito doce sabe como é que funciona. Compreendendo isso, você pode fazer a mudança. Falando para você o meu exemplo. Você vai ter que fazer os seus testes também. Uma coisa importante. Eu estou há um tempo fazendo esse hábito de deixar de comer doces. Mas uma coisa que me ajudou, e uma coisa que eu tenho falado bastante até com as pessoas, é que eu tornei esse desafio público. Nos primeiros 30 dias ele foi totalmente público, eu colocava nas minhas redes sociais. É um elemento que me ajudou. Mesmo que talvez ninguém nem estivesse vendo, entendeu? Mas o fato de eu estar falando ali em aberto me ajudava a lembrar desse aspecto. Estamos falando de compreender os mecanismos do seu cérebro, de como que funciona, mas ainda assim não é tão simples. Não é tão simples. Existe o elemento da persistência. O Charles Duhigg no livro vai usar vários exemplos de como que a persistência funciona. Inclusive alguns exemplos até do que ele chama de fé, né, envolvendo religião, que o autor, o Charles Duhigg, ele queria se basear mais na questão da ciência. Mas no caso aqui, a fé, a religião ajuda também em alguns aspectos de mudança de hábito. Por quê? Porque você é persistente. Você persiste naquilo. Imagine, sei lá, eu fiz aqui a questão de deixar de comer doce e aí eu desisti no meio do caminho. Poxa, eu não persisti. Eu não testei outras coisas, eu não testei outras formas. Talvez você fazendo uma alteração do seu hábito para incluir um hábito novo essa semana ainda não traga o resultado. Você vai precisar persistir um pouco mais, testar outras coisas. Você precisa testar. Não desanime na primeira vez. Mudar um hábito demora. Mudar um hábito exige muita atenção da sua parte. Pode ser que seja fácil? Pode. Ótimo, que beleza. Mas tenha persistência, tenha muita consciência na mudança de hábito. Um cuidado que você precisa ter também é com relação ao trabalho. Trabalho, com rotina de forma geral. Por quê? Aumenta o seu estresse quando aumenta aquela sua momento que você está ali, nossa, estou preocupado demais ou coisa do tipo, é quando pode voltar o hábito ruim. Ele é um hábito. Imagine algo que você executa nos últimos 5, 6 anos. Vamos dar o exemplo do sonho. Digamos que a pessoa lá do sonho de chocolate, a pessoa do trabalho. Nos últimos 5, 6 anos, tudo que ela fez foi comer o sonho de chocolate às 15 horas. Cara, esse hábito tá muito forte. E aí ela cria um hábito novo, tu começou bem, trocou o sonho por frutas, tá comendo a fruta, tá bem, tá tranquila. Mas um dia que ela brigou no trabalho, o chefe dela deu um ralo, brigou com um amigo, ela tá extremamente estressada. Ali pode ter uma recaída, que a gente chama de recaída. Nesses dias você tem que estar muito atento, tem que estar muito firme. Por isso que às vezes um suporte é importante em mudança de hábito. Ter um parceiro, ter alguém para você conversar.
Porque esses hábitos eles são desencadeados porque o seu cérebro está mandando uma mensagem. Preciso de doce, preciso de prazer, preciso esquecer isso. E aí quando você conversa com alguém, quando você tem uma pessoa de suporte que pode ajudar você, é um elemento que ajuda. Grupos são importantes. Ter uma pessoa que conversa com você. Eu estou falando de grupo, né? Grupo de apoio, mas você pode ter, por exemplo, algum amigo que você sempre conversa, que é um momento quando você está com... Bate aquele estresse, é um amigo que você conversa, desabafa um pouco, ele é um bom ouvinte, porque é raro isso, né? Mas tem alguns amigos que são bons ouvintes, que é aquela pessoa que você conta e parece que sai um pouco de você, até no processo terapêutico, né? Você tem um terapeuta, tem um psicólogo que te ajuda, é muito importante, eu sempre recomendo aqui no Piscinecast. Encontrar esse terapeuta pode ajudar você a mudar esse hábito ruim, entende? Porque você conversa, ele fala com você, você dá aquela coisa, você volta ao seu hábito bom novamente. Tome cuidado, não é tão simples. Formar um novo hábito, um hábito saudável, que você tem consciência, vai levar um tempo e você o tempo inteiro atento a cada um desses elementos. Por isso que eu disse no começo, se concentre num hábito apenas. Eu gosto disso, tá? Se concentrar num hábito apenas. Cito sempre esse exemplo no Piscinecast, que é uma frase que eu acho fantástica do Tomás de Kempis, no livro A Imitação de Cristo, que ele fala, se concentre em eliminar um pecado por ano. Vamos substituir pecado por hábito ruim. Eliminar um hábito ruim por ano. Se concentra totalmente daquilo. Não tenta mudar a sua vida inteira da noite para o dia. Se concentra no que você considera pior hoje. O que eu quero eliminar hoje que é muito ruim? Isso. Depois você vai mudando outros aspectos. Uma coisa importante, eu vou até recomendar que depois você escute o Piscinecast 81 com micro hábitos e o Piscinecast 96 com o livro Hábitos Atômicos. Que eles dizem o seguinte... Você formar hábitos angulares que vão causar uma transformação em outros hábitos, tá? Isso é legal. Isso não é uma mudança abrupta, não é uma mudança da noite para o dia. É um hábito novo que você inclui que vai ajudar a formar ainda mais outros bons hábitos. Aí a coisa flui, mas não tenta mudar tudo de uma vez. Se concentra no pior e a partir daquilo você vai modificando hábito por hábito, se tornando uma pessoa melhor gradualmente. Olha o que o autor diz. A evidência é clara. Se você quer mudar um hábito, precisa encontrar uma rotina alternativa. E suas chances de sucesso aumentam drasticamente quando você se compromete a mudar como parte de um grupo. Aqui ele fala da potência do grupo, de você participar de um grupo. Hoje nós temos várias opções. Eu disse para você agora há pouco que eu coloquei o meu desafio como público. Você pode colocar o seu desafio público. Eu acho que isso ajuda demais. Esses dias eu estava até vendo uma pessoa que estava mudando o hábito dela, ela comentando dia após dia, que ela está tendo o desafio pessoal de mudar um hábito. Eu não lembro qual hábito que era, não sei se era bebida, não sei se era doce também, igual eu. Mas isso ajuda. Então você está dentro desses grupos, você colocar a sua meta pública, você conversar com alguém sobre isso, ajuda. Uma coisa importante aqui, tá? Faça parcerias e grupos de pessoas que queiram participar junto com você. Tá? Tem gente que faz o seguinte, sei lá, é casado, você pega pro cônjuge e fala, agora eu vou mudar o meu hábito e vou falar sempre pra você. Mas a pessoa não tá nem aí. Não tá nem aí. Você conta, a pessoa não tá nem aí. Tenta falar com quem tá na mesma energia que você, tá? Pra você não desanimar. Porque não adianta você falar pra pessoa, nossa, hoje eu deixei de comer doce, e a pessoa, tá bom. E você precisa de muita validação, às vezes, no começo, tá? São perfis. Tem gente que não precisa, mas alguns precisam, que fala, nossa, parabéns, puxa, sério, mais um dia, tá? Isso é o perfil de cada um. E procura, se você gosta disso, se você precisa disso, procura alguém que vá fazer isso junto com você. Que vai dizer, cara, parabéns, nossa, que bom, né? Que legal que você tá persistindo. É isso que ajuda na mudança. Lembra do que eu disse? Conhecer a forma que você acha melhor para si mesmo. Certo, falamos tudo isso. E como que muda um hábito? Como que funciona isso na prática? Vamos detalhar isso na prática, então? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai identificar os hábitos ruins. O que você considera de hábito ruim? Você coloca aí, escreve num papel tudo que você considera hábitos ruins, que você faz. De tudo. Desde alimentação, até coisas pessoais, de que você comenta, sei lá, você fofoca muito, não quer mais fofocar, você fala mal dos outros, você se alimenta mal, você pensa demais,
Você talvez não fale mal dos outros, mas você pensa mal dos outros e você não quer mais isso na sua vida. Enfim, você escolhe hábitos ruins. Sei lá, um monte de hábito ruim apareceu lá na sua folhinha, né? Se coube numa folha só. Você colocou tudo, aí você vai escolher o pior. Um pior. Você vai olhar tudo e vai, sei lá, atribuir um ponto pra cada um. Você vai falar, cara, esse aqui é o pior. Pior de todos, assim, é o que eu menos gosto é esse aqui. É esse que você vai se concentrar. Esse hábito ruim. Você vai pegar esse hábito ruim e você vai identificar a deixa, a rotina e a recompensa. Olha só, aqui vem um detalhe. Você vai ter que esmiuçar o hábito. Esmiuçar. Então, qual que é a deixa? O que faz você iniciar esse hábito ruim? O que dá início nele? Isso pode ser várias coisas. Pode ser desde aquilo que você faz efetivamente. Então, por exemplo, vamos voltar lá no exemplo do trabalho que a pessoa sai para comer o sonho de chocolate. Qual que é a deixa dela? Na hora que dá o horário 15 horas. Talvez seja isso, mas talvez a deixa dela seja, por exemplo, ela pensar que tem que trabalhar mais um pouco. Ou ela pensar que falta ainda 2 horas para acabar o trabalho. Entende? Olha a deixa, é um processo mental. A deixa dela pode ser um amigo que chama ela. Fala, e aí fulano, vamos pro café? Pode ser a deixa dela. A deixa dela pode ser, enfim, você vai pensando. Vai ter que ir pensando ao máximo. Primeiro, o que é o que dá esse gatilho? O que inicia o seu hábito? Aí a rotina, você vai definir, né? O que eu faço de errado? Igual eu disse, eu como doce, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer atividade física. Você vai identificar isso. Inclusive, aqui vem um detalhe importante. Se você quer um hábito novo, por exemplo, fazer exercício, estudar, inclua ele numa rotina que você já tem. Eu nunca recomendo, aqui como especialista em aprendizagem, eu não recomendo que ninguém estude em sofá ou cama, a menos que seja a única coisa que você tem. Mas digamos que é um momento que você senta no sofá que você gosta, e ali você fica nas redes sociais. Em vez de você mexer nas redes sociais, você pode começar a estudar, ali no sofá mesmo. Entende? Você está usando uma velha deixa para criar uma rotina nova. Nesse caso também vale. Entende? Digamos outro problema. Você vai para sua casa e aí você tem preguiça de sair para malhar. Cara, vai direto pra academia. Nem chega em casa. Entendeu? Você vai direto pra academia. Por quê? Porque aí você evita cair num velho hábito. Você vê, são elementos que você vai incluindo. Você vai identificar também, você identificou a deixa, a rotina, você vai identificar a recompensa. O que te dá prazer naquilo? O que dá prazer lá na pessoa que come o sonho de chocolate? Às vezes a pessoa fala, puxa, é o prazer de comer o sonho de chocolate. Mas às vezes não é. Às vezes era a conversa. Toda vez que a pessoa ia comer o sonho de chocolate dela, ela ia conversar com um amigo que ela gosta bastante. Então ela podia tirar o sonho de chocolate da jogada e ficar conversando com o amigo. Entende? Olha que coisa legal. É importante você identificar qual que é a recompensa. Vou dar meu exemplo do doce. Por que eu não tirei as frutas da jogada? Entendeu? Talvez algum nutricionista me escutando aqui fala, pô, professor, também tem a questão da frutose, ela também não é tão benéfica assim para a saúde. Mas por que eu não tirei totalmente? Falei, não quero nem saber de frutas. Porque eu queria aquele elemento doce, que eu sei que é o que me gruda. Ontem foi um dia bem estressante para mim e eu poderia ter caído num hábito ruim. Então eu já falei para minha esposa, falei, nós vamos passar no mercado e eu vou comprar uma caixinha de uva que eu não tenho. E foi o que aconteceu, eu dei batata. Eu cheguei, pus minha uva no congelador, cheguei, fiquei lá no meu sofazinho, né, que à noite geralmente eu não trabalho. Cheguei, comi minha uvinha, pronto, resolvido, cara. Tava bem, tranquilo, fiquei em paz. Você tem que identificar qual é a recompensa verdadeira, e aí você vai fazer testes. Digamos que o doce pra mim não era o problema, era eu ficar conversando com a minha esposa. Eu poderia até tirar a uva da jogada. Toda noite eu fico conversando com a minha esposa, pra mim já é o bom, não preciso nem de uva, nem nada, nem de fruta, que eu já tô de boas. Identificar a recompensa. Uma vez que você fez isso, você vai falar qual hábito bom que eu quero incluir. Qual hábito bom? No meu caso, eu coloquei as frutas, que eu acho que é um hábito bom. Mas você pode incluir outra coisa. Puxa, em vez de eu sair e ficar assistindo TV, eu quero estudar. Em vez de eu ficar à toa, eu quero fazer uma atividade física. Em vez de tal coisa, eu quero fazer outra. Você vai incluir esse hábito bom, novo. Nunca deixe só de fazer a coisa. Por exemplo, eu não quero mais comer doce. Mais uma vez o exemplo do comer doce. Eu não podia tirar, porque aí haveria um vazio.
E aí meu cérebro ia querer preencher esse vazio de rotina. Com o que ele ia querer preencher? Com doce de verdade, ia voltar a comer doce. Entende? Não adianta você tentar deixar sem fazer nada. Inclua uma atividade nova, até para você não ficar pensando naquele hábito ruim. Vamos dizer aqui, no doce mais uma vez. Se eu tirasse, não vou comer nem fruta, vou deixar de comer doce. Se eu ficasse no meu sofá, eu ia ficar pensando, meu Deus, sonho de chocolate, sorvete de abacaxi, bolo de chocolate, entende? E aí ia vir o desejo e eu ia querer sair lá no mercado e comprar. Identifique a atividade nova que você quer incluir. Se você passa muito tempo na rede social, você já está com o celular na mão, inclui uma leitura. Poxa, eu vou mudar por uma leitura. Vou pôr uma leitura. Todas as noites vou chegar e vou começar a ler. Entende? Toda noite vou chegar e vou começar a assistir uma... Eu gosto de assistir vídeo, eu vou assistir vídeo aula. Vou assistir vídeo aula no lugar de assistir vídeo de meme. Entende? Gosto de assistir seriado. Ah, sei lá, vou pôr um documentário que eu gosto de documentário, quero aprender algo novo. Ah, eu quero aprender inglês. Puta, é muito difícil pra mim. Então vou colocar ali um filme em inglês, totalmente em inglês, só legendado. Você tem preguiça, você gosta de ver filme dublado. Você vê, são pequenas mudanças que você faz para criar um hábito novo. Uma vez que você fez essa mudança, você vai colocar em prática por 7 dias. Eu gosto dos 7 dias. Esses dias eu vi, a mesma pessoa que eu falei pra você agora há pouco, isso foi na rede social que eu vi. A pessoa colocou assim, eu tô no dia 0 de 40 sem beber. Acho que é por causa da quaresma. As pessoas fazem isso por causa da quaresma, que eu acho legal. Ah, eu vou deixar de comer carne, eu vou deixar de falar mentira, eu vou deixar de tal coisa. É uma meta boa, tá todo mundo fazendo junto, é legal. Só tem um problema, eu acho que quando você pensa no 40, você fala, meu Deus, ainda faltam tantos dias. A pessoa colocou assim na rede social, dia 4/40. Eu não sei, isso não funciona pra todo mundo, tá? Você fica olhando pra aquele 40 e fala, não tenho, cara, não dá, eu desisto. Vou sair fora. Lógico, por uma questão religiosa, as pessoas até mantêm. Mas eu recomendo você começar com 7 dias. Mesmo o pessoal que faz quaresma, por exemplo, dos 40 dias, começa com 7. Pelos próximos 7 dias eu vou deixar de fazer isso. Mas vamos começar com 7 dias. 7 dias, deixa esses 7 dias iniciais, depois mais 7 dias, depois mais 7 dias, depois mais 7 dias. Quando você vê, completou 30. Foi o que eu fiz, tá? O meu desafio, pessoal, foi 7 dias sem comer doce. Quando eu vi, tô há 45 dias. Estou ainda aqui. Pode ser que tenha uma decadência. Pode ser que amanhã na rede social você vai lá ver e eu falo, pessoal, comi um doce. Beleza. Recomeço, cara. Entendeu? E aí vem a coisa legal da mudança de hábito. A pessoa acha porque ela teve um dia ruim, ela vai zerar tudo e acabou. Nossa, que droga. Cara, um dia ruim é um dia ruim. Volta. Eu falo isso para todo estudante. O estudante quer o quê? Ele quer a rotina perfeita. Estudei 30 dias sem falha. Para com essa coisa do sem falha. Faça o seu melhor. Segue. Se você chegar para mim hoje e falar, Leandro, eu escutei lá o Piscinecast do Poder do Hábito, mas eu tive falhas. Dos meus 30 dias, eu falhei 5. Ótimo, cara, você ganhou 25 dias de hábito novo. E as pessoas se esquecem disso, elas se concentram nos 5 dias ruins. Que doideira! O cara se concentra nos 5 dias ruins. Ele esquece que 25 dias ele foi bem. O cara que não tá estudando, isso que eu acho uma loucura, cara. O cara que não tá estudando, ele chega pra mim e fala, Leandro, eu estudei 5 dias nessa semana. Nossa, falhei 2. Cara, você estudou 5 dias. Você deu o primeiro passo. Agora é manter. Você entende? É só manter. É só você voltar. É só você vencer o próximo dia. É só você vencer o próximo dia. Teste e não desista. Esse é o segredo para você manter o hábito. Teste e não desista. Esse é o segredo para você manter o hábito. Qual que é o hábito ruim que você quer tirar da sua vida? Qual que é o hábito bom que você quer começar? Olha aqui um desafio público legal para você colocar nos comentários aqui do YouTube. Você já ajuda a nossa comunidade e já cria aí um hábito novo. Vamos começar todos juntos, talvez um dá apoio no outro aqui na comunidade. Essa é a importância dos comentários daqui da nossa comunidade do Piscinecast no YouTube. Coloca aqui, você já leu O Poder do Hábito, tem outro livro, coloca aqui nos comentários que é muito importante. Lembrando, você pode se tornar membro do Piscinecast.
Por enquanto estamos criando uma comunidade. Acho que a gente podia até pensar lá de fazer desafios na nossa comunidade. Então faça parte, tem algumas pessoas, a gente pode discutir. Tem que ter todo mundo participando pra gente ver o que dá pra fazer em grupo, né? Tá aqui embaixo desse vídeo, você pode se tornar membro. Ajuda bastante, porque ajuda a estrutura do nosso Piscinecast e eu agradeço quando você se torna membro. Lembrando também de clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal, isso é importante. Ajude o Piscinecast a crescer, você que ajuda. Compartilha, manda para alguém que vai gostar, alguém que você acha que gosta da nossa temática aqui, tá? Só compartilhar, você vai ajudar bastante. Aproveita, se você tá aqui, já faz a maratona do Poder do Hábito e do Hábitos, do Micro Hábitos e do Hábitos Atômicos que nós temos aqui, tá? Piscinecast 81, Piscinecast 96. Essa é a minha dica para você maratonar agora. É isso, nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.